Irmãos e irmãs, que a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante humano, repouse sobre nossos corações. E neste momento vamos a pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos assista nesta reunião, para que nada seja feito segundo a nossa vontade, mas sim segundo sua vontade, segundo sua luz e entendimento que Ele transmite por cada um de nós. E pedimos a presença de humano, que seja Ele que está guiando o nosso trabalho, para que tudo seja feito segundo sua vontade, como nosso Senhor Jesus Cristo lhe ordenou. Então, para isto, vamos orar uma prece, para entrar em comunhão com essa providência divina e possa ser feito segundo sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Perdoe-nos as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação e erro, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. E assim, em nome de nosso Senhor Jesus, mediante humano, damos por aberta esta reunião de hoje. Aqui nos encontramos à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante seu servo, para que tudo seja feito segundo sua vontade. Assim. Vamos apresentar a mensagem de humano para esta noite. A suprema natureza criadora. Todas as obras dos seres finitos, todas as formas de criação e produção, são semelhanças das coisas já criadas pela suprema natureza. A suprema natureza criou os mundos, as plantas e os animais. Sua obra é infinita, essencialmente acabada e naturalmente perfeita. Tudo o que o homem procurar na vasta e ilimitada obra da natureza, achará. Porém, passaria despercebida a formosura e a utilidade dessa suprema obra da natureza se houvesse deixado de criar uma inteligência para distinguir e utilizar essa obra redentora. Para isso criou Deus o homem juntamente com sua espécie, porque a obra da suprema natureza, sem a inteligência do homem, seria o mesmo que fabricar e montar muitas máquinas e diversos motores, e quando montados, não houvesse operários para pô-las em movimento e delas se utilizarem. Desta sorte, seria um trabalho inútil e desconhecida sua respectiva utilidade. Porém, a natureza não deixou de criar uma inteligência ilimitada para que distinguisse e se aproveitasse das grandezas de sua suprema obra. Criou, pois, o homem e o dotou de inteligência e o iluminou de um pensamento que, quando convenientemente disciplinado, refletem em sua imagem todas as coisas criadas no corpo infinito de nosso eterno Pai. Para a inteligência humana, não há nada oculto. A suprema natureza descobre-lhe toda a sua obra, apresentando-a à inteligência do homem. O homem, pois, é quem tem o dever sagrado de glorificar e honrar essa grande obra. Se faltasse a inteligência ao homem, a grandiosa obra da suprema natureza perderia todo o seu valor e não seria aproveitado seus atributos essenciais. Porém, o homem, no tempo de sua ignorância, não se conhecendo a si próprio, fita os seus olhos na obra de suas mãos e perde o seu tempo olhando para o externo, que é justamente o lado exterior da inteligência humana.
limitando-se unicamente sobre aquilo que vê com seus olhos materiais e palpa com as suas mãos. Apesar disso, sempre houve na espécie humana alguns homens que voltaram as suas vistas de suas inteligências para o lado interno da vida natural e descobriram a grandiosa obra da natureza na criação dos três reinos e a ação do pensamento humano sobre essa obra criada. Se o homem se gloria pela sua obra exterior, que é o fruto de sua inteligência, e se fechar seus olhos materiais e voltar sua atenção para o seu lado interno, verá mais espaçosamente que a obra da natureza é incalculavelmente melhor e mais acabada que a sua. Ao homem cabe a honra e a glória de conhecer a grandeza da obra de Deus, para dela beneficiar-se e beneficiar a sua espécie. Porém, para isto é inteiramente necessário que conheça as duas faces da sua inteligência. Todo homem entendido, voltando os olhos de sua inteligência para o lado interno da vida natural, verá claramente, como se refletindo em um espelho, um imenso corpo de vida natural, os três reinos da suprema natureza, o movimento dos corpos supremos, duas correntes supremas, progressiva e retentiva, o domínio e responsabilidade da espécie humana e os graus de autoridade da mesma sobre os corpos criados no ilimitado corpo do Eterno Pai. Prezados irmãos, esta é a mensagem de Humano para a noite de hoje, para a nossa meditação e estudo. Vemos pela mensagem de Humano que acabamos de ouvir neste momento, nos traz a compreensão daquilo que ele muitas vezes nos diz e deixou escrito, que o homem é a pérola de maior valor que existe criada no seio do infinito. Que valor teria todo quanto foi criado, como aqui nós vemos, os três grandes reinos que foram criados pela suprema natureza, se não houvesse o homem com sua inteligência para dar o valor que cada coisa tem, para que Deus, por meio do homem, pudesse contemplar a sua obra criada. Então vemos que, dentre muitas coisas criadas de grande valor sobre a face da terra, o maior valor de todos está no homem, porque é quem pode valorizar e desvalorizar todas as coisas. Aí nós vemos que o homem tem grande necessidade de se conhecer a si mesmo para poder conhecer a obra do Criador. Vemos também nesta mensagem do Evangelho quanto tem sofrido aqueles que vieram em nome do Senhor, conhecendo a verdade, para poder pôr na consciência dos homens incrédulos contra a vontade de Deus, quanto sofrimento tem passado entre um povo endurecido e incompreensível. Vemos a passagem do apóstolo Paulo, quando pregava em Roma, querendo pôr na consciência daquele povo que, de fato, o Cristo era aquele que Deus tinha mandado naqueles dias anteriores, segundo estava escrito pelos profetas e por Moisés, desde os tempos do Velho Testamento, estava a revelação que o Cristo viria em carne ao mundo. Ele passou pela sua existência material, mas nós vemos que quando Paulo fez esta pregação, o Cristo já tinha sido crucificado e a humanidade ainda não lhe tinha dado o valor. Hoje, uma maior parte já vemos, já dão o crédito que de fato aquele foi o Cristo, aquele era o que os profetas anteriormente tinham anunciado que viria. Mas naqueles dias, o apóstolo Paulo, como aqui indica, ele pregou o dia inteiro para aquele povo. Alguns poucos creram, outros ainda saíram duvidando de que
Paulo lhe dissera que aquele era o Cristo que os profetas tinham falado anteriormente. Então vemos que a humanidade vem desenvolvendo aos poucos os seus conhecimentos. Ainda hoje, nos dias em que atualmente atravessamos, se nós vamos contemplar a consciência, o endurecimento da humanidade, nós vemos quanto falta ainda para nós, para a humanidade deste mundo, compreender o significado da obra de Deus. Nós sabemos muito bem que o Cristo lhe disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora, porque a consciência humana naquela época ainda não estava preparada para compreender como não estava nos dias de Paulo também. Hoje, em nossos dias, temos por certeza, humano, aquele que o Cristo mandou, que disse que mandaria a nos dizer tudo o que ele não pode dizer naquele tempo. Ele veio, ele se manifestou abertamente à humanidade deste mundo, dizendo: sou eu aquele que o Cristo havia de mandar, aqui estou em vossa presença. Mas quantos são os que lhe dão crédito? Nós também estamos dizendo a mensagem do verdadeiro e puro cristianismo é a segunda mensagem da terceira revelação, aquela que o Cristo disse que mandaria nos fins dos tempos, para assim formar uma nova vida sobre a terra. Estamos passando pelas mesmas que passou o apóstolo Paulo, falando ao ar, mas poucos são os que acreditam naquilo que o Senhor manda dizer por intermédio de seus operários. Então nós vemos o apóstolo Paulo, depois de falar um dia todo para aquele povo, e vendo o endurecimento de seus corações, por espaço de 2 anos, talvez ficasse até desanimado, porque diz que nem da casa quase não saía, ali só os que o visitavam, os que creram na sua pregação, e que o procuravam na sua residência, onde ele se encontrava, porque falou abertamente ao povo, mas o povo talvez se revoltava contra ele e não lhe davam crédito às palavras de verdade em que ele estava dizendo. Então hoje se repete em nossos dias ainda esse endurecimento entre a humanidade de nosso mundo. Está se dizendo a verdade de que o Cristo já cumpriu aquilo que ele disse, que mandaria o seu mensageiro nos fins dos tempos para esclarecer à humanidade o que ele não pode dizer naqueles dias em que estava atuando, quando ele estava atuando sobre este mundo. Hoje nós tivemos a oportunidade de ver uma mensagem como esta. Nós podemos muito bem compreender que não foi de um homem deste mundo, não foi de nenhum homem material que pôde escrever uma mensagem como esta que nós acabamos de ouvir, de humano, lida pelo nosso irmão Francisco. Só podemos crer que aqui há algo de fundamento, muito mais do que os homens deste mundo puderam compreender e puderam subtrair. Então, para nós também sofremos dias de grande angústia de ver o endurecimento da humanidade, de que está se falando a verdade. Humano, por espaço de quase 40 anos, falou ao povo, falou abertamente, procurou os chefes religiosos, todos os que residiam dirigindo seitas religiosas no município, procurou na capital alguns chefes religiosos, foi até o Rio de Janeiro encontrar alguém para ver se alguém pudesse compreender o que ele estava dizendo, mas ele salvou a sua responsabilidade, porque não ficou calado, procurou aqueles que o deviam de ouvir e não ouviram. Mas ainda ficamos nós aqui, dando este recado que ele deixou em nossas mãos. Não nos podemos calar, porque o Cristo diz mesmo no seu Evangelho, que se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. Então nós, mesmo que o mundo não ouça, mesmo que não atenda ao recado que estamos dando, mesmo que não atenderam ao recado de humano, temos que falar constantemente
para ver se um dia a humanidade desperta e compreende o valor que deve se dar cada um a si mesmo para poder dar o valor à obra do Criador, como nós vemos nesta mensagem que acabamos de ouvir. O humano, ele teve a oportunidade, chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, de ver como se encontra organizado o reino de Deus, desde Deus, que se encontra no infinito, como se encontra organizados os universos, as esferas e os mundos, e por quem e por qual forma é que tudo funciona. Tudo deixou escrito, tudo nós estamos vendo, como ele aqui nos indica, como foram criados os 3 supremos reinos aqui. E para isto também foi que criou a espécie humana, para que tivesse a condição de contemplar a criação que foi feita pela Suprema Natureza, porque não há outro maior responsável que a própria humanidade, que o próprio ser humano, porque é o que tem inteligência e pode o Criador, por seu intermédio, mostrar e dar valor a tudo quanto existe criado. Então, por isso, é de grande necessidade, como ele dizia, que o homem precisa se esforçar a conhecer-se a si mesmo para depois poder conhecer a obra do Criador e a obra da Suprema Natureza. Então vemos que uma lição como esta deve despertar as nossas atenções para ver que muito nós temos que fazer ainda neste mundo, dentro de nós mesmos. Procurar purificar as nossas consciências, porque o Criador, ele se revela por intermédio de seus filhos, mas ele requer de cada um de nós a pureza das nossas consciências, para assim nos poder pôr em contato com sua divina providência e todo quanto ele tem para revelar à humanidade através dos seus operários, daqueles que cumprem com seus deveres segundo os seus ensinamentos. Ele vai revelar, como está revelando já nestes dias, todos os segredos que existiam ocultos para a inteligência humana, porque ele já disse, tinha ainda muito que dizer, mas a humanidade daquela época, ainda muito infantil nos seus conhecimentos, não adiantava que ele dissesse tudo naquela época, porque não ia ser compreendido. Hoje chegou o dia em que a espécie humana evoluiu, está evoluindo em conhecimentos, então por isso agora requer cada vez mais a pureza da nossa consciência. Cada um de nós procuremos aperfeiçoar a nossa vida, porque é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vai se revelar através dos homens, através daqueles operários que conscientes procurem ter contato com Ele, e vamos ver a maior felicidade, como dizia o Mano. Os homens deste mundo vão ter a oportunidade de se pôr em contato com os homens, com as criaturas que se acham nos outros mundos, e poderemos falar face a face, como nós aqui falamos em corpo material. Mas para isto é preciso, como ele nos ensina no seu Evangelho, todos os conhecimentos que existem criados no seio do infinito, porque o homem terá consciência e poderá receber a grande dádiva do Criador pelo amor em que já transmite ao seu semelhante. Também o Criador vai transmitir aquilo que cada um de nós necessitamos ou merecemos pelo nosso procedimento. Então, se hoje, até agora, a humanidade não pode ter esse contato, nós também contemplemos a nossa consciência, o procedimento que nós temos de uns para com outros, nosso próximo. Assim também o Criador não pode nos conceder a grandeza da sua obra enquanto nós não deliberar a consciência para com os nossos irmãos. Mas no momento em que nós compreendamos o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo e o ponhamos em prática,
nós veremos que poderemos nos pôr em contato face a face com sua divina providência. E assim é o que nós poderíamos dizer nesta noite acerca destas mensagens que acabemos de ouvir. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o humano, repouse sobre nós. Sim, irmãos, nós temos a dizer, acrescentar mais o conhecimento dos irmãos, que este mensageiro que se revelou aqui, ele tinha o Cristo ao lado dele, tinha uma virtude que acalmava a dor e o sofrimento das criaturas, e ele ainda disse que quando ele partiria, estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, e aquele que fizesse a vontade do Senhor fazeria as obras que ele também estava fazendo, assim como Cristo disse que o que estivesse com ele fazeria as obras dele também. Então temos uns irmãos que seguem os conselhos dele e também estão pregando e transmitindo essa virtude, acalmando a dor e o sofrimento das criaturas. Ele partiu para o mundo espiritual, mas não deixou os irmãos vazios. Aí ele está lutando, ajudando aos que aqui estão, a ajudar a humanidade, acalmando as dores e o sofrimento, pregando o Evangelho de Jesus, a boa palavra do Senhor. Então, por isso é que nós estamos firmes ao lado dessa mensagem, para podermos levar esta obra ao conhecimento das criaturas. Assim, então, não tendo mais nada a transmitir, nós agradecemos a visita dos irmãos, pedimos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que os ajude a levar essa mensagem às criaturas, levando o conhecimento da palavra de Deus, que isto é o que nós, os cristãos, temos que fazer: lutar e trabalhar para levar a palavra de Deus ao conhecimento das criaturas, porque só a palavra de Deus, só a verdade, é quem vai libertar-nos, é quem vai dar-nos o conhecimento e a salvação de nossas almas. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu mensageiro que nos ajuda a toda hora e a todo momento, e agradecemos a presença de todos. E oremos uma prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, tanto na terra como no céu. Assim seja, Deus bom Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação e erro, mas livra-nos de todo mal, assim seja. Assim de todos na paz do Senhor. Assim seja.